saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? No calor fica todo mundo assim, debaixo do ventilador. No frio parece que o povo murcha. Não, irmãos. Vamos deixar a palavra e o Espírito nos aquecer. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem, né, do Evangelho de Lucas, se o pastor Franco puder colocar para nós. Lucas capítulo 22. Eu coloquei como título dessa mensagem, né, o maior no reino dos céus. Aí achei até interessante, né, que na hora que o pastor Franco, ele sempre me pergunta para colocar lá no vídeo o título da mensagem, ele falou assim, não pode ser o menor, não? Eu falei, agora você aguarda a mensagem para você saber. Então, eu coloquei como título maior do reino dos céus, mas está escrito, inclusive, na Bíblia, né? Mas nós vamos entender melhor isso aqui. Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 30. Lucas, capítulo 22, versículo 24 até o 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. Estes são os discípulos, tá? Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Nós vamos ver se nós extraímos aqui alguma coisa para a nossa vida, quer dizer, com certeza, né, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Irmãos, veja que no início que nós começamos a ler, a minha versão diz que houve também entre eles uma forte discussão. Eles estavam ali no cenáculo, participando da Páscoa, da ceia do Senhor, e houve uma forte discussão entre eles, entre os discípulos, qual deles parecia ser o maior. Então, eu quero começar meditando com os irmãos, como que o ser humano, né? E muitas vezes nós também temos uma necessidade de aparecer, uma necessidade de destacar, né? Infelizmente é assim, tá? Infelizmente é assim. Quando nós olhamos para o título, né, o maior no reino dos céus, nós não temos a menor dúvida de que o maior no reino dos céus é o próprio Deus, amém? É o próprio Jesus, né? Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, porque na filosofia normal deste mundo, né, aquilo que as pessoas pensam e veem, quanto maior for a posição, o status de alguém, essa pessoa será mais reconhecida e mais bajulada. Não é assim que funciona, irmãos? Mas interessante que a Bíblia diz
que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quem faz isso somos nós. E um outro texto nós não vamos ler, eu só vou mencionar, né? Que é Filipenses no capítulo 2, no versículo 3. Não precisa colocar não, tá, Filipe? Só vou mencionar. Quando o apóstolo Paulo, né, está falando que a gente não pode querer ser maior do que os outros e tal, aí ele diz assim, olha, considere os outros maior do que você mesmo. E quando nós vamos olhando para a palavra, irmãos, a vida de Jesus na terra nos ensina exatamente o contrário dessa coisa de grandeza, exatamente o contrário dessa coisa de se destacar. Porque Jesus, né, sem dúvida, foi o homem, porque ele era um homem quando veio ao mundo, né, mais importante que já pisou nessa terra. Amém, irmãos? O homem mais importante que já pisou nessa terra. O mais rico, embora tenha vivido como pobre. Amém, irmãos? Mas ele era o mais rico, ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? E nós poderíamos dizer que é o mais sábio, o mais ilustre de todos os homens que pisaram na terra. E, no entanto, Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O exemplo, irmãos, que nós precisamos seguir e que nós devemos seguir é o exemplo de Jesus. Nós não podemos ficar querendo ver exemplo de homens, procurar disputar com homens, procurar galgar lugares altos nessa terra. Porque uma coisa, nós não temos nenhuma dúvida, o que Deus tem para você vai acontecer. Amém? O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, vai acontecer, não tenha dúvida disso, por causa da soberania de Deus. Amém, irmão? Ele é soberano. Ele faz do jeito que ele quer. Então, e não adianta, porque às vezes, quanto mais coisas a gente consegue, a gente adquire, a gente vai ficando mais soberbo. E isso contraria totalmente a palavra de Deus e contraria totalmente o próprio Jesus, que nasceu aqui neste mundo pobre, viveu pobre e morreu no Calvário. A lógica, irmãos, do reino dos céus, né, vai em direção contrária a este mundo. A lógica de Deus, ela vai totalmente na contramão daquilo que os seres humanos pensam. Concorda comigo? Totalmente ao contrário. Os judeus esperavam e estão esperando até hoje, muitos, que viesse um grande rei, um senhor de guerra, para poder trazer a libertação dos judeus. Aí vem Deus e nasce numa manjedoura. Olha só, o contrário, é exatamente o contrário, né? Às vezes, as pessoas, porque estudaram muito, porque fizeram muito, Deus vai e pega aquela pessoa humildezinha e coloca para poder ocupar um cargo bem alto. Vocês já viram isso? Eu já vi muito, tá? Muito, eu já vi isso. Eu já contei aqui, não vou contar de novo, de um culto de quarta-feira na Igreja Batista Central de Brasília que eu fui, e quando eu vi o pregador, que eu só via a carequinha dele, era tão baixinho e a plataforma alta, eu fui lá para poder ouvir o pastor Vilarinho, que era o pastor da igreja, eu sempre gostei da palavra dele.
Aí vai e coloca esse irmão lá para pregar, que era de uma congregaçãozinha, né? Eu estou resumindo para não contar de novo, que eu já contei. Aí no meu coração, olha como é que nós somos, irmãos. No meu coração, né? A igreja, nesse culto da tarde da Igreja Batista Central que tem lá até hoje, são 3.000 pessoas, 3:30 da tarde. E aí, quando eu olhei, falei, puxa vida, isso no meu coração, tá, irmão? Puxa vida, eu vim aqui para poder ouvir o pastor Vilarindo. O que esse irmão tem para poder falar para nós? Aí o irmão fala assim, irmãos, Pai do Senhor, abra a Bíblia no Salmo 121. Aí ele leu o primeiro versículo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Fechou a Bíblia, mandou todo mundo fechar a Bíblia. Eu falei, meu Deus, o que esse homem vai tirar deste versículo? Foi a pregação mais poderosa que eu já ouvi. A pregação mais maravilhosa que eu vi, que impactou todas aquelas pessoas que estavam na Igreja Batista Central. Irmãos, a soberania de Deus. Nós somos, desculpa a expressão, nós somos muito bobos. Nós damos valor àquilo que não tem valor para Deus. Nós queremos aquilo que Deus não quer. Se vocês hoje chegaram num ponto da vida de vocês que conquistaram alguma coisa, é porque Deus quis. Talvez aqui não tenha, eu conheço bem os irmãos, não tenha nenhum arquimilionário, não tenha nada disso, mas Deus colocou vocês nessa posição. Só que para ele, para as pessoas, pode até nem ter importância, tanta importância, porque se entrasse aqui um doutor, se entrasse aqui uma pessoa muito rica, talvez estenderiam até um tapete vermelho aqui para essa pessoa. Mas Deus dá valor em vocês, porque vocês são importantes para Deus. Vocês têm valor para Deus, porque vocês foram escolhidos, predestinados e comprados pelo sangue precioso de Jesus. Então, para a gente poder mudar a nossa mentalidade, para o ser humano mudar a mentalidade, né, precisa se converter para poder começar a entender as coisas de Deus, ou seja, tornar-se como crianças. Porque as crianças são humildes, as crianças são puras. E é isso que Deus quer, irmãos. E quando há uma experiência profunda com o Senhor, a nossa vida vai mudando. Claro que nós respeitamos as pessoas, claro que nós honramos as pessoas, tanto o rico quanto o pobre. Amém, irmãos? Tanto o doutor como aquele que não é doutor. Nós honramos, nós precisamos honrar as pessoas, mas não dar essa ênfase, esse valor naquilo que Deus não dá valor. O que Jesus falou para os discípulos? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não vou falar sobre isso, do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que muitos ricos são salvos e convertidos, mas quando um rico, presta atenção nisso que o pastor vai falar, quando uma pessoa rica se converte verdadeiramente, ela abre mão dessas coisas. O amor dela sai dessas coisas, não tenham dúvida disso. É verdade, irmãos. Quando uma pessoa muito rica, ela se converte, de fato, essas coisas perdem o valor para elas. E aí elas começam a ajudar mais as pessoas, elas começam a amar mais as pessoas, porque elas tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, o maior é aquele que serve, como diz Jesus.
O maior no reino dos céus é aquele que serve os outros aqui na terra. Aqueles que se humilham. E olha que Jesus falou, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa, que no caso é ele, né? Ou aquele que serve. Aí Jesus falou assim, eu sou aquele que serve, porque ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Vocês conseguem entender isso? Deus veio ao mundo para servir. Ele não veio ao mundo para ser servido. É claro que nós damos glória a Ele, nós damos honra a Ele, mas Ele veio enquanto Ele esteve aqui para servir, para substituir você e eu naquela cruz. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos? Jesus, apesar de ter nascido num corpo como o nosso, e ter nascido numa manjedoura, e ter vivido uma vida humilde aqui na terra, Ele era e é Deus. Amém? Ele era e é Deus. Mas, como disse o apóstolo Paulo mesmo lá em Filipenses, ele não teve usurpação a ser igual a Deus. Aliás, Jesus nem elogios ele aceitava. Vocês já observaram isso no Evangelho? Nem elogios Jesus aceitava. Quando alguém falava bom mestre, ele falava bom é Deus. Quando Nicodemos encontrou com Jesus, né? E fez um elogio para Jesus, dizendo que somente alguém vindo da parte de Deus para poder fazer os milagres que o Senhor faz, Jesus nem ligou para esse elogio. E já começou falando sobre salvação com aquele homem. Porque a preocupação de Deus, irmão, não é riqueza, não é diploma, não é nada disso, não. Deus está preocupado com as almas. Deus está preocupado com você porque Ele te ama e é com a sua alma. Eu digo até que Ele nem está preocupado com o seu corpo. Ele está preocupado com a sua alma. O seu corpo vai se tornar melhor quando for glorificado, igual o de Jesus. Mas Deus não está preocupado com isso, não. Viu? Não estou falando para relaxar com o cuidado do corpo, não, tá, irmãos? Entenda, para não falar que o pastor Aurélio falou alguma coisa assim, de jeito nenhum, tá? Mas às vezes a gente quer arrumar tanto, quer enfeitar tanto e tem gente esticando tanto aí. Meu Deus, nada disto tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é a nossa alma, é a alma do ser humano. Porque muito em breve, irmãos, tudo isso vai acabar. E nós vamos ter um entendimento, eu creio que muito maior no céu. Claro que lá nós não vamos nos arrepender, porque só vão para lá os arrependidos. Amém? Mas se tivéssemos oportunidade, nós iríamos arrepender lá. Puxa, né? Eu queria tanta coisa lá na terra, olha o que Deus fez por mim, para onde que Deus me trouxe. Não é verdade? Mas lá não tem como arrepender, porque nós vamos lá como arrependidos. Para a gente encerrar, irmãos, ira, orgulho, medo, ciúmes, falta de discernimento, inveja, desejos de se impor sobre as outras pessoas, não fazem parte do reino dos céus. Amém, irmão? Não fazem parte. Que o Senhor, Ele possa nos abençoar com essa palavra, irmãos.